Ora viva! Estamos a atravessar um período com vários feriados e boa parte do país fez as malas. Na crónica desta semana, Miguel Sousa Tavares descreve-nos um dia perfeito no seu Algarve, deixando muita gente a pensar nas férias grandes. Num registro muito mais pesado, leva-nos ainda ao alargado conflito no Médio Oriente. Eu sou o João Pedro Barros, editor online do Expresso, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz arranca dentro de instantes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva, Miguel! Olá, João Pedro. Viva! Escreve muito regularmente sobre o Algarve, nomeadamente durante a época do verão, e eu confesso que normalmente sinto alguma inveja porque consegue usufruir de um Algarve que eu conheço mal. Esse era o objetivo. Mas também costuma haver alguma nostalgia sua por um progresso aqui, progresso entre aspas, que criou várias aberrações na região. Neste caso, a sua crónica é quase reconciliada. É por ainda não estarmos em plena época de veraneio ou é a visão do Miguel que mudou um bocadinho? Não, o que acontece é que eu estou na parte do Algarve que ainda está mais ou menos preservada, que é o Sotavento de Faro para Vila Real de Santo António. Sobretudo na Ria Formosa, apesar das várias ameaças, ainda é possível encontrar quilómetros de praias desertas e água das Caraíbas. E o facto de estarmos no mês de junho ainda não termos atingido o pico das multidões, este é o melhor Algarve do ano inteiro, porque já tem as vantagens do verão sem as desvantagens do verão. No seu artigo descreve depois uma viagem à ilha deserta na Ria Formosa, que são palavras suas, as Caraíbas aqui tão perto. E aliás, seria tudo perfeito se não fosse o barulho de uma moto d'água que também descreve esse episódio. Isto poderia ser uma espécie de metáfora para um turismo de massa que dizem os hoteleiros vai continuar a crescer pelo menos este ano, mas em que se corre o risco de matar a galinha dos ovos de ouro e alienar até os turistas nacionais? Eu acho que sim, há vários avisos. Ainda há dias ouvi uma entrevista com o Carlos Tavares, CEO da Stellantis, da Peugeot, Citroën, etc., e disse isso mesmo, que nós não podemos continuar a apostar eternamente no turismo, que temos que diversificar as nossas fontes de financiamento, de criação de riqueza, porque mataremos a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, se as pessoas, por exemplo, isto é típico do fim do verão, faltar a água, ou haver cortes de energia, ou ser quase impossível chegar às praias porque o trânsito é pior do que em Lisboa. Quer dizer, às tantas há um passa-palavra, ou até, recentemente, com as filas no aeroporto de Faro para desembarcar, 3 horas à espera. O turismo vive muito do passa-palavra, e quando a palavra tem sido boa até agora, se um dia passar a ser má, é uma catástrofe. Por outro lado, tivemos também a experiência da pandemia, que parou todo o turismo internacional, e o Algarve e Portugal sofreram abundantemente com isso. Portanto, nós de facto não podemos, eu acho que, em minha opinião, não deveríamos continuar a fomentar o turismo, sobretudo o turismo de massas, tornando os sítios que eram paisagens idílicas num aglomerado de betão que não atrai ninguém. E acha que no Algarve ainda se vai a tempo de fazer alguma inversão nesse sentido? Bem, há coisas que eu vejo ser destruídas que são absolutamente inacreditáveis, tipo uma pequena praia que tem capacidade para 50 pessoas e já construíram camas de 400 camas à volta. Quer dizer, isto é total imbecilidade. Isto não conduz a lado nenhum. Eu acho que o Algarve precisava, era sim, de destruir muita coisa má que foi feita, em vez de construir novas coisas. Mas estão sempre a construir e sempre a dizer que é o último paraíso, que é não sei quantos. Por exemplo, agora entre Val do Lobo e Quarteira, que é uma zona de falésia, que volta e meia tem que levar injeções de betão que o Ministério do Ambiente lá põe, agora vão construir um hotel em cima dessa falésia. Quer dizer, se nós vai ser preciso injetar mais betão, os contribuintes vão pagar para sustentar a riba na qual é feito um hotel numa zona em que não se devia poder construir e que por lei não se podia construir, mas invocam essa coisa fatal que é os direitos adquiridos, à conta da qual
a grande parte de Portugal tem sido destruída. Entremos um bocadinho no lado negro depois do Algarve, que também descreve, usando palavras suas, fala nas filas de supermercados, nos restaurantes sem lugar, na festa do Pontal do PSD, fatacilos, motociclistas de Faro. Exato. É o querido mês de agosto do Algarve. E o peixe esgotado no mercado às 11 da manhã, que diz tudo, se calhar ainda é o que mais o incomoda. Deixe-me aqui fazer uma ponte com as autárquicas, quase em jeito de humor. Será nesses 2 meses que os algarvios enchem o saco do descontentamento e decidem colocar depois uma cruzinha no Chega? Olha, é assim, eu acho que, sem querer falar pelos algarvios, porque eu sou uma ave da ribação, eu acho o seguinte: eles precisam muito dos meses de julho e de agosto, porque isto é uma atividade sazonal do turismo, não é? Mas quando chegam ao mês de agosto estão fartos. E de vez em quando, confesso, isto, o ideal era fugir daqui no mês de agosto, mas ao mesmo tempo é o ganha-pão deles. Portanto, há esse dilema, essa contradição em que vivem, que eu não sei, acho que não terá repercussões depois da maneira como votam. Eu acho que o voto no Chega tem muito que ver com comunidades ciganas que aqui existem, que geram alguns conflitos locais, e depois não sei o que é que terá a ver mais, francamente não percebo. Agora, eu próprio tento convencer-me hoje em dia, quando saio à rua, que 1 em cada 3 pessoas que eu estou a ver votou no Chega, no Algarve. Aqui a votação não foi de 20%, foi de 30 e tal por cento. E faz um bocado de impressão, porque de facto as pessoas não só não se acusam no discurso, nem têm um letreiro do Chega ao peito, não tem nada, não é? Agora, de facto, é outro país nesse aspecto. Muito bem. E ainda não tem aqui uma chave para descodificar esta questão, como creio que, aliás, não será apenas um item a explicá-lo. Mas, posto isto, vamos sair um pouco do Algarve e passemos ao segundo ponto da sua crónica, que eu diria que é um ponto bem mais desagradável, e em que critica duramente a Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, por não ter sido capaz de criticar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pelo ataque ao Irão e pelo estrangulamento de Gaza. Parecendo a União Europeia cada vez menos relevante em termos diplomáticos, que papel acha que deveria ter neste conflito, agora ainda mais alargado? Pedro, eu não acho que a União Europeia seja relevante em termos diplomáticos. Eu acho que em relação ao conflito na Palestina, a Gaza especificamente, a União Europeia tem desempenhado um papel relevante, que é o de apoiar Israel. E isso desde a primeira hora, porque mal começou, não está em causa que Israel tivesse o direito de se defender do ataque terrorista do Hamas do 7 de outubro. Foi uma coisa abominável. Agora, enquanto, por exemplo, o ex-presidente Biden foi a Israel expressamente e disse: tenham cuidado com a resposta, não exagera, porque no passado os Estados Unidos já se enterraram na areia por culpa disso, não exagerem na resposta. A von der Leyen foi lá a seguir dizer exatamente o contrário, dizer: estão à vontade, vocês têm o direito de fazer tudo, façam o que quiserem. E desde aí ela tem conduzido uma política da União Europeia que é de apoio ao genocídio de Israel. Portanto, essa é uma política ativa. Nós podemos dizer, e é verdade que enquanto alemã, a questão de Israel é verdadeiramente tabu para os alemães. Os alemães são capazes de fazer qualquer coisa para não só para pedirem desculpa pelo Holocausto, mas também para agradecerem a Israel não ter sido fundado no território alemão, como eu acho que seria legítimo, mas sim na Palestina. E, portanto, eles estão dispostos a qualquer coisa a favor de Israel. Agora, a União Europeia não é só constituída por alemães. E quando nós vimos, por exemplo, a descrição de Luís Montenegro no Parlamento das condições que o governo português exigia para reconhecer o Estado palestiniano, que é uma coisa que está reconhecido por 120 países do mundo, e é uma recomendação das Nações Unidas, nós percebemos que Portugal também está incondicionalmente ao lado de Israel, porque essas condições são impossíveis de acontecer, né? Entre elas ele quer mudanças na política interna da autoridade palestiniana. E eu pergunto, mas com que legitimidade é que o primeiro-ministro de Portugal exige mudanças no funcionamento da autoridade palestiniana, da política interna dos palestinianos? O que é que ele tem a ver com isso? Nada. Portanto, tudo isto vão acumular de 5 condições ou 4 que ele pôs para que Portugal reconhecesse o Estado palestiniano, que era uma obrigação nossa, derivada do direito internacional, são impossíveis de cumprir. E depois ele acrescenta uma quinta: mas não faremos nada sem ser de acordo com os parceiros da União Europeia. Ou seja, como os parceiros da União Europeia estão divididos, Portugal não toma partido.
A União Europeia, pela voz de António Costa, disse há algumas semanas algumas palavras duras, mas a verdade é que não foi sequer capaz ainda de rever o acordo de associação com Israel, que foi uma das ameaças feitas na altura. João Pedro, eles abriram uma investigação para saber se Israel está a violar os direitos humanos. E se concluírem que sim, suspenderão um acordo. Ora, isto é verdadeiramente impressionante. Nós temos imagens todos os dias de massacres. Se aquilo não é violação dos direitos humanos, nada é. Eu, no meu texto, falo de uma coisa que eu acho abominável. Quer dizer, Israel fechou todas as fronteiras de Gaza por onde entravam diariamente 800 caminhões de alimentos. Porque, entretanto, também destruiu as condições para fazer agricultura lá. E depois de impedir as organizações internacionais de abastecerem os 2,2 milhões de palestinianos que estão em Gaza, disse: nós vamos tratar do assunto. Criaram uma empresa para isso e todos os dias dizem: olha, agora vamos distribuir comida aqui, em Rafah, ali e acolá, ao meio-dia. As pessoas dirigem-se para lá, populações famintas, e eles abrem fogo sobre elas. Isto é inacreditável, quer dizer, e não é preciso investigar se há violação dos direitos humanos. Isto é um assassinato premeditado de civis a sangue frio, através de uma emboscada. Venham cá comer, olha, agora vamos fazer tiro ao alvo. É o que está a passar. Em relação à questão entre Israel e o Irão, o Miguel acha que há aqui uma espécie de inversão do ónus da prova, diria eu, não é? Não é bem uma inversão do ónus da prova. Vamos lá ver. Toda a gente desejaria, eu também, que os malucos dos ayatollahs, aqueles fanáticos, não tivessem armas nucleares. Eu espero que o Irão não chegue a ter uma arma nuclear, como na Coreia do Norte. Agora, Israel atacou primeiro. Não há uma inversão do ónus da prova. Quem se está a defender é o Irão. E quem bombardeia todos os dias até tiram é Israel, porque o Irão não tem a mesma capacidade de atingir Israel, pelo menos enquanto o escudo de defesa de Israel, o escudo não estiver saturado. E, portanto, além disso, nós sabemos que Israel fez isso 2 dias antes de se iniciar uma conferência em Nova Iorque que justamente ia discutir o reconhecimento do Estado palestiniano por parte dos países europeus, e 2 dias antes dos Estados Unidos retomarem as negociações com o Irão para o desarmamento nuclear. Duas coisas que Israel quis evitar. Israel quer destruir a capacidade nuclear do Irão e reduzi-lo a nada, como reduziu o Hezbollah no Líbano. Entretanto, no seu habitual zigue-zague, Trump parece agora mais disponível a atacar diretamente Teherão, e os Estados Unidos já posicionaram vários meios no Médio Oriente. Tem alguma convicção sobre para onde caminha este conflito? Eu não tenho, mas eu acho absolutamente inacreditável que, quando lhe perguntaram se os Estados Unidos se vão envolver na guerra do Irão, ele disse: pode ser que sim, pode ser que não, eu vou decidir isso no último segundo. Eu pensei, como é que o presidente de um país supostamente democrático consegue dizer aos seus cidadãos, aos seus soldados, que se vão envolver e que podem morrer, e aos próprios iranianos: eu vou decidir se há guerra ou não, eu sozinho, 1 segundo antes do que considerar o limite, eu vou decidir se há guerra ou não há guerra. Não dou satisfações a ninguém, está tudo nas minhas mãos. Isto é alguém que se invoca de um poder absolutamente fora de controle. Não há nenhum. Aliás, quer dizer, para os Estados Unidos se envolverem em guerra, tanto quanto eu sei, é preciso uma votação do Congresso. Ele nem sequer se lembrou disso. Se a decisão é minha, pode ser que sim, pode ser que não. Pronto, portanto, como é óbvio, eu também não lhe consigo responder a essa pergunta, porque não estou na cabeça daquele doido do Donald Trump. Muito bem. Saímos do Médio Oriente em convulsão e regressamos a Portugal para o improviso, com Miguel Sousa Tavares a comentar um tema da semana que não está na sua crónica. Esta terça-feira, a Polícia Judiciária desencadeou uma operação que redundou na detenção de 6 elementos do Movimento Armilar Lusitano, uma milícia ultranacionalista. A PJ diz que são apologistas de extrema-direita radical e violenta, que têm um ideário antissistema e conspirativo e que incentivava o ódio contra imigrantes e refugiados. As ações deste tipo de grupos têm-se sucedido nos últimos dias. Os nossos alegados brandos costumes já se foram, Miguel? Bom, este caso é mais grave, desde logo, porque envolve pelo menos um chefe da PSP e, ao que consta, segundo diz o Jornal Público, mais 3 envolvidos. O que não me admira nada, devo dizer, porque quem se lembra das manifestações dos polícias à porta da Assembleia da República percebeu que ali havia elementos de extrema-direita, não eram infiltrados, havia mesmo. Aliás, o próprio fardamento deles, todos vestidos de camisa preta, a evocar os fascistas italianos, de Mussolini, era disso sinal.
Eu gostaria de dizer que a Polícia Judiciária, sob a direção do Dr. Luís Neves, tem feito um trabalho extraordinário em diversas frentes. Na frente de apreensão de droga, na frente do crime económico, na frente do crime violento, em tudo isso, e agora no ataque, no desmantelamento, no desmembramento de organizações como esta, Armilar, Lusitano, ou lá como é que ela se chama. Dito isto, eu li também que 4 dos presos ficaram em prisão preventiva sob indícios de crime de terrorismo. Eu acho muito bem que assim seja, porque de facto estamos perante uma organização que funciona na clandestinidade, recruta na clandestinidade, faz treino militar aos seus membros, tinha em seu poder um arsenal suficiente para ações violentas de grande envergadura e aparentemente uma delas seria a invasão da Assembleia da República. Nós estamos perante uma organização terrorista. Isto não é incitamento ao ódio apenas, isto não é violência apenas, isto não é crime de racismo apenas, isto é uma organização terrorista, por praticar atos terroristas com o fundamento ideológico no racismo, no ódio ao estrangeiro, no ódio a quem era diferente, a quem é homossexual, etc. Tudo características do nazismo, tal e qual. Estamos perante uma organização nazi, mas que não quer tomar o poder por meios legais, admitindo que seria legalizável um partido com este objetivo, que não era. Eles também não estão na luta política para convencer, eles estão para aterrorizar. Portanto, é uma organização terrorista e, como tal, deve ser tratada. Está também em causa, com estas características deste grupo, a nossa democracia. Acha que temos aqui um problema sério em mãos e precisamos realmente de serviços de informações eficientes e que consigam antecipar os atos destas organizações? Eu acho que sim, é fazer fé nas palavras do diretor da Polícia Judiciária, do Dr. Luís Neves. Estamos perante uma situação preocupante e o envolvimento dos serviços secretos é essencial. Quer dizer, não interessa nada ter serviços secretos que andam a fazer, a produzir papéis sobre a cena internacional quando os problemas estão aqui internamente. A Polícia Judiciária não pode ser deixada sozinha ou basicamente sozinha no combate a estas organizações. É para isto que existem serviços secretos. Já referiu os planos de invasão do Parlamento, apesar de supostamente não haver um plano de ação concreto. Isto também nos traz ressonâncias claras de acontecimentos de outros países. É mais um exemplo de que as tendências internacionais demoram, mas chegam a Portugal? Sim, tudo cá chega. As coisas boas e as coisas más chegam sempre com atraso. Agora, apesar de tudo, e por exemplo, eu quando penso no Vox em Espanha, e eu cobri uma campanha eleitoral em Espanha, não a última, mas a penúltima, e estive com gente do Vox, estive em comícios do Vox, etc., a extrema-direita espanhola, primeiro está dentro do sistema, porque o Vox é um partido legalizado, e em segundo lugar, o fundamento ideológico, o trabalho ideológico do Vox espanhol não tem comparação nenhuma com estas organizações, nem sequer com o Chega. O Chega não tem um pensamento político, tem apenas a intervenção do seu presidente André Ventura de manhã à noite 3 vezes por dia. Aí se esgota o pensamento político do Chega. A extrema-direita em França, em Itália, não conheço bem o AfD na Alemanha, mas em Espanha também, tem uma base estruturada ideológica, consistente e por isso mesmo eventualmente mais perigosa em termos eleitorais, mas não são de todo grupúsculos com neonazis, com planos terroristas, com treino militar encapotado. Isso é uma coisa diferente. Estamos perante crimes, pura e simplesmente. Não estamos perante ações políticas, estamos perante ações criminais. Mas há um caldo de cultura que fortalece um pouco o surgimento de algum destes tipos de grupos? Claro que há. Por exemplo, a história dos imigrantes é um caldo de cultura que vem mesmo a calhar, sobretudo com as mentiras que são espalhadas acerca delas. E esse caldo de cultura já está a interiorizar-se no pensamento político. Veja-se o programa do governo que ameaça acabar com o repatriamento familiar dos imigrantes, que ameaça poder retirar a nacionalidade portuguesa a quem se tivesse naturalizado em certas circunstâncias, que são reivindicações da extrema-direita, iguaizinhas da extrema-direita. E qualquer das medidas, do meu ponto de vista, é inconstitucional e absolutamente de repudiar. E assim concluímos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Regressamos para a semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.